seja bem-vindo a mais um episódio do Made in Paraná. A partir de agora você vai acompanhar histórias que movimentam a economia. Mais um episódio, mais uma boa história para você que está sintonizado nesse podcast. Eu sou Rafaela Moron e tenho mais uma vez a companhia do anfitrião deste projeto, diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bequim. Prazer estar contigo de novo, Ótimo, Bequim. obrigado, prazer é enorme estar aqui com você e com o Léo. É isso, o Leonardo Barion, então já está aqui com a gente, nosso convidado. Seja muito bem-vindo também. Estamos prontíssimos aqui para mais uma boa história ligada ao Paraná. E claro que a gente pode puxar. E acabado, porque acabou de vir da feira da Apras, né? Então, uma maratona. Desculpa aqui se o rosto não está contribuindo, mas a gente veio de um mês de Páscoa. E já engatamos na feira da Apras com stand, terminou ontem e estamos aqui. É, a feira do setor supermercadista, para quem está acompanhando, que movimenta os setores de uma maneira muito peculiar, é intenso mesmo o trabalho, e a gente percebe que não para. Agora, é claro, a gente está falando aqui sobre a questão de empresas que têm a sua relação, grupos empresariais conectados com o Paraná. Antes da gravação, a gente já conversou um pouco nos bastidores. Eu vou pedir para compartilhar que muita gente com certeza vai se inspirar na história familiar que tem a Barion. Pode contar um pouquinho para a gente? Posso contar. Tudo começou em 1960. O meu avô, descendente de paulista, ele era de Marília, veio para Curitiba trazendo a distribuição dos doces da marca Ailirã, um anagrama de Marília. E essa indústria de doces e balas era do irmão, do primo dele. Foi ali que tudo começou. Veio para Curitiba com uma Kombi recheada de balas. Sete Belo, bala Xaxá, bala Campeão. Só clássicos. Os mais experientes conhecem. E tudo começou no centro de Curitiba, na rua Trajano Reis, com uma sala. Começou fazendo a distribuição de balas, venda de balcão. E ali foi, crescendo aos pouquinhos, dormia atrás do balcão, banho de caneca, foi bastante difícil, né, o que a gente escuta, né, do meu pai, dos meus tios, mas foi prosperando. Em um certo momento, ele trouxe a família toda de Marília, minha avó, mais os 4 filhos, um de colo ainda na época, o meu pai tinha 8 anos, aí meus tios um pouco mais velhos, 14, 16. Aí um fazia entrega de mobilete, outro fazia entrega de bicicleta. A Rafa não sabe o que é mobilete. Mobilete. Isso não passou por ela, mobilete. Eu sei. A bicicleta de baiano, né? Ele tem uma caixa na frente, uma caixa atrás. Meu pai ajudava no balcão e assim foi. Depois eles foram ampliando. Conseguimos, na época, ampliar para uma sede na Visconde Guarapuava, bem no comecinho, da Visconde, do lado direito. E depois eles se mudaram, inclusive moraram lá. Minha avó morou até o finalzinho da vida dela nessa casa, que era como se fosse a sobreloja, né? E depois a gente foi para o Tarumã, na década de 70 para 80. E em 96 a gente veio para a última sede, a nossa 4ª sede por enquanto, em Colombo. E essa sede do Tarumã ficou em posse de nós. Hoje ali funciona o nosso CD e a nossa loja de fábrica. Então, são 65 anos de história. Saiu de um espaço de 20, 30 metros quadrados que você falou. Os números hoje da Barion são... Quantos metros quadrados a Barion ocupa hoje no Paraná? Construída 18 mil metros, de terreno beira os 50 mil metros quadrados. Dá para ampliar bastante ainda com o que a gente tem. Era uma empresa familiar e hoje vocês estão com quantos colaboradores? Você falou que na época da Páscoa vocês atingem... A gente atinge 500 colaboradores na época de Páscoa, ao longo do ano 300, 330. É uma empresa que está na 3ª geração. Hoje, junto eu com meus primos, a gente toca a empresa, né? Cada um mais especializado naquilo que o tempo nos favoreceu, né? A nos aperfeiçoarmos. Então, segue familiar. Segue familiar, mas super profissional. A gente tem todo um modelo de gestão de grandes empresas. Governança. Né? Governança corporativa, um modelo de gestão com base no Balance Scorecard, né? Tem inúmeros processos.
É uma empresa certificada com a FSSC 22000, que é como se fosse uma ISO para as indústrias de alimentos, é uma certificadora internacional. E isso, né, ao longo desses anos, a gente nos obrigou a evoluir nesse sentido, porque, né, é a única forma da empresa perpetuar, seguir perene, né, e crescendo nos desafios que a gente já enfrentou e vamos enfrentar. E o que foi crucial, né, para que a gente tivesse as duas pontas da conexão nessa história, nessa linha do tempo? Bom, teve o processo de sucessão da empresa. Esse processo ele começou há muito tempo, né, acho que há 12 anos atrás. Então, já ocorreu, mas a gestão, aliás, o conselho ainda acompanha, né, eles estão dentro da indústria, presente, sentindo o cheiro, a gente fala, né? Porque é a percepção, eles sentem, né? Eles acompanham o dia a dia, então eles nos puxam, olha, Leonardo, vai lá, dá uma olhada naquilo lá. Meu primo Alexandre, vai lá naquele setor, fica lá 30 minutos, volta aqui, depois você me conta a tua percepção. Então, a gente aprende muito ainda com meu pai, com meus tios, porque... né, eles que criaram basicamente tudo isso, né? Eu li esses dias, Léo, um negócio que é bem interessante. O conhecimento ou o ensinamento ele se dá por duas matérias, ou pela teoria, né, ou pelos exemplos. E eles estão usando o ensinamento pelo exemplo. Muito. A gente aprende muito, né? Quando eles falam, a gente tem que escutar. Eu tenho um tio que é mais velho, que foi por muito tempo na área comercial. E eu tenho mais essa empatia com a área comercial, então hoje a área comercial está sob minha gestão. E eu escuto, claro, né? Ele já é bem mais velho, né? Ele tem a experiência do que trouxe nós até aqui, mas algumas coisas mudaram. Mas é impressionante, às vezes ele solta uma frase de impacto, assim, incomoda, e você pensa, putz, ele tem razão, né? E aí você pensa, como é que eu vou, né, hoje fazer o que ele está vislumbrando, porque hoje a empresa é outra, né? Ela cresceu bastante, é uma empresa que a gente fez essa sucessão, né? Voltando nesse assunto, e essa sucessão ela levou muito tempo. A gente começou com o apoio da FIEP, inclusive, né? Fazendo toda uma parte de embasamento teórico para que a gente pudesse evitar os erros básicos, né? Então, tem contrato de acionista, de família, a gente presta contas, né? Assim, tem regra para tudo. E isso foi, né? Foi aquela passagem de bastão, né? Eu brinco que uma vez eu escutei de um empresário também paranaense, daqui da região, ele foi lá na empresa conversar conosco para saber como é que... né? É um amigo do meu pai, muito íntimo, amigo meu também. Como é que tá, né? Porque parece que você é piloto, mas o copiloto aqui não pega no manche, você tem que largar esse avião, né? Para essa turma, senão eles não vão voar, fazer as acrobacias que precisam. E foi muito interessante, porque essa analogia ela funcionou muito bem. Fez com que a gente pudesse ter algumas reflexões e as coisas foram se soltando aos poucos, claro, né? O jovem vem com muita energia, né? E os mais experientes vêm com aquela casca, né? Não faça isso, eu já fiz, não deu certo, né? Calma, né? Nós vamos fazer de um jeito um pouco diferente. E assim, o que a gente, né, traz de ensinamento, né? A gente tem que acertar mais do que errar. Foi isso que a gente fez. A gente pegou uma empresa que ela vinha num modelo de gestão X, né? Que trouxe ela até aquele determinado momento e a gente... veio chacoalhar um pouco, a gente conseguiu triplicar o tamanho da empresa em 7 anos. Isso tem, né, o lado bom, né? A gente cria mais relevância, a gente abre muito mercado, a gente, né, produz mais. Triplicar o tamanho da empresa em 7 anos. O PIB do Paraná há 7 anos, 6 anos e pouco atrás, era um PIB de 460 bilhões de reais. 6, 7 anos depois, o nosso PIB 720. Quer dizer, a gente nem dobrou o tamanho do PIB em 6, 7 anos. Lógico, eu estou querendo colocar a reflexão que 7 anos, você triplicar o tamanho de uma empresa, num cenário Brasil, que empreender é uma dificuldade, é difícil. Foi bem audacioso. Assumiu o avião e foi pilotando. Sim, a gente brinca, a gente pegou um transatlântico e fizemos manobras aí de jet ski. Foi bem desafiador, né? Gostaria muito que toda aquela equipe que nós tínhamos lá atrás estivesse conosco, né? Mas a gente
acelerou muito, nós tivemos aí que fazer com que a nossa equipe viesse junto nesse embalo, né? Então, foram anos de reconhecimento, a gente foi convidado a participar do Grupo Endeavor, né, das empresas de alta performance, então recebemos mentorias, eu tive uma mentoria particular também de um grande empresário do segmento de alimentos, que trabalhou 30 anos com alimentos, né, em empresas distintas, nos ajudou bastante. E fomos reconhecidos pela revista Exame como uma das empresas que mais cresceram no Brasil nesse período. E a gente seguiu crescendo, né? Teve a pandemia, a gente infelizmente não conseguiu crescer no mesmo ritmo que a gente vinha crescendo, né? E depois a gente corrigiu, né? Por que não cresceu na pandemia, né? Poxa, uma empresa de varejo, uma empresa que, né, o varejo cresceu, mas boa parte do nosso negócio ele caminha no food service, né? E o food service sofreu muito nesse período. Mesmo com a entrega, mesmo com o e-commerce. Não, o food service parou, né? Então você vê lanchonetes, franquias, fast food, né? A gente fornecia, parou, você não comprava nada. Eu queria fazer uma pergunta. Desses inputs que você colocou, que levaram vocês a aumentar, em 7 anos crescer 3 vezes, o fator marca, ou o brand da Barion, quanto que isso impactou, quanto que isso você coloca, porque a primeira geração trabalhou mais distribuição, preço, a segunda geração, que é a geração do teu pai e dos teus tios, trabalhou já no começo do conceito de brand, de marca, e vocês agora aceleraram isso. Como que isso impacta? Então, a segunda geração trouxe muita inovação, muitos produtos novos para o nosso negócio. Uma das coisas que ocorreram em 2012, e isso foi muito importante mesmo, que bom que você lembrou, porque a gente fez um trabalho de branding muito forte na empresa, né? A gente tinha muitos produtos bons, né? E a gente tinha alguns produtos que a gente pensava, e era muito empírico, né? Quando você entra com dados e informação, você muda, né? Então foi isso que a gente fez pesquisa de mercado, a gente fez experimentações, a gente usou também a universidade aqui de Curitiba para nos ajudar nessas pesquisas, né? A gente usa muito também esses institutos, né? E mostrou que a gente tinha um produto que não carregava a marca da empresa, ou carregava de forma tímida, e era o produto que o pessoal mais gostava. Que era o pão de mel. O pão de mel. E a gente falou, nossa, né? Olha o potencial. E a gente sempre vislumbrava, né? Os nossos produtos mais emblemáticos, o Tubetes, né? Então, o bombom. E aí a gente falou, não, o pão de mel tem muito potencial. Qual que é esse potencial? Isso é interessante falar, mas eu já conto, não me deixe perder essa parte, né? Mas aí, enfim, a gente fez esse trabalho de branding, demos a cara da Barion, trocamos a roupa, né, da Barion de todos os nossos produtos, e a gente entende que isso foi um fator muito positivo para que a gente pudesse mostrar, de fato, o que é a Barion para o mercado. Então, por isso que de 2012 em diante a gente veio num crescimento muito forte, porque a gente criou, né, um espaço nas gôndolas, né? Trouxemos lançamentos evidentes, a gente tinha muito produto, né? Agora a gente enxugou um pouco para focar aquilo que de fato vende, né? Para dar mais escala, a gente entra naquele modelo mais desafiador, né? A gente tem que ser mais eficiente, e aí a gente é obrigado a trabalhar com aquilo que... Agora conta a história do pão de mel. E o pão de mel, a gente... E aí tem aquele feeling do empreendedor, né? Que aí você não tem estudo que diga, né? o que, né? Então, quando a gente foi para o mercado para fazer essa pesquisa de pão de mel, a gente percebeu que o pão de mel não tem. As empresas que atuam com esse produto não fazem um trabalho de excelência na área de venda. Então, é aquela história, né, do vendedor de chinelo na África, né? Tem um que vai voltar falando que tem 1000 oportunidades porque ninguém usa chinelo, e aquele que vai falar que não adianta, porque ninguém usa chinelo. E a gente começamos a fazer um teste, né, com a nossa equipe comercial. A gente se abraçou, se uniu e falou, nós temos que fazer cases de sucesso para contar histórias bonitas. Eu sempre falo isso quando eu tenho a oportunidade, né? Então, não adianta cacarejar, né, se não botar ovo. Então, a gente tem que mostrar de fato o que a gente vem fazendo. E ele começou. E esse trabalho de pão de mel, a gente começou aqui em Curitiba, ele se estendeu para o interior do Paraná,
mais especificamente em Maringá, que foi um polo muito consumidor de pão de mel. E aí a gente começou a fazer alguns testes fora do estado do Paraná também. Né? Inclusive tem uma história muito engraçada nos cariocas. Né? A gente chegou num distribuidor no Rio de Janeiro, festa, bagunça, né? Aquela motivação para os vendedores e promotores e nós vamos vender pão de mel. E aí no meio de 200 pessoas, eu no palco, eu tenho que escutar de metade ali que pão de mel o carioca não come. Aí você respira, né? Preciso reverter esse jogo, né? Nossa equipe comercial, a gente reverteu. No ano seguinte, né? Eu pedi para subir no palco aqueles que falaram que carioca não comia pão de mel, né? Porque se tornou um mercado muito importante para nós de pão de mel. O mercado carioca. Claro, onde a gente mais vende pão de mel é no estado do Paraná. Então, assim, a gente começou a fazer um trabalho, e aí é um trabalho de campo, é um trabalho junto com os nossos parceiros, onde a gente senta para negociar, porque o pão de mel, teoricamente, você não tem, assim, hoje tem categorias, mas naquela época, 10, 12 anos atrás, não tinha uma categoria formada no varejo. Então, eu quero fazer um trabalho assim, assim, assim. Ah, mas não tem parâmetro, né? Esses volumes não vai fechar essa conta aqui. Não, deixa a gente trabalhar. Sim. Aí a gente começou o trabalho de formiguinha. Né? Formiguinha. Nosso sonho, é claro, ter um produto que faça aquela explosão, mas até hoje a gente não tem. Vai em busca. A marca está aí. Mas até hoje é esse trabalho de formiguinha. E é esse trabalho de formiguinha que nos fez crescer. Né? 3 vezes, estamos indo para quadriplicar essa empresa agora. E que muitas vezes também dá a questão da solidez, né? Quando você não vê uma questão meteórica, por exemplo, se uma construção longa de história, tem a solidez muito atrelada à marca. E também o consumidor, imagino, vai se sentindo parte, vai se sentindo familiarizado, vai vendo as gerações consumirem também os produtos hoje. Como é que você olha? O mercado é um mercado que, né, de fora consigo ver que é extremamente competitivo, com grandes indústrias se colocando nesse mercado. Como é que você garante ali e enxerga o posicionamento da Barion hoje nesse cenário? Então, esse é um grande desafio. A gente lida com grandes players, né? E a gente tem concorrentes diretos em alguns produtos, né? Então a gente não tem uma indústria que concorra com a gente em tudo, né? São várias indústrias com vários produtos, né? Então, dependendo do produto, tem um concorrente multinacional. Dependendo do produto, tem um concorrente nacional, né? E outros poucos mais regionais. O que a gente entendeu, né, ao longo desses anos, e eu aprendi muito na prática também, né? Aí, falando um pouco mais da área comercial, né? Assim, existe o P&D dentro da indústria, existe o MART, que faz um trabalho de pesquisa, né? Fomenta essas informações e o produto, eles entregam para nós, tá aqui, esse é um produto, isso tudo tá aqui, é assim que tem que acontecer na área de venda. A gente pega aquela cartilha, a gente às vezes sai para fazer a execução. E hoje, eu percebo que, e é algo que eu reforço cada vez mais dentro da empresa, não tem uma receita especial. É aquele bolo de fubá, é o básico bem feito todo santo dia. E é isso que vai fazer, né? Vai muito de encontro com isso que você falou. É um trabalho consistente, sólido, de longo prazo, todo dia fazendo as mesmas coisas. E é assim que a gente vai ganhando espaço, né? O efeito sanfona é muito ruim para a indústria, né? Porque a gente tem lá 330 colaboradores, né? Com uma produção que a gente, teoricamente, tem que manter estável. A venda, teoricamente, né? Numa estabilidade, uma crescente estabilidade. Então, esse efeito sanfona é muito ruim para todos os cenários, né? Seja a indústria, o nosso fornecedor, a logística, né? O ponto de venda, né? Algo que a gente também movimenta muito. Então, não adianta vender lá 1.000 para um cliente e daqui a pouco você vendeu muito rápido e a gente perde aquele espaço na gôndola. Aí você tem que conquistar esse espaço na gôndola e não dá para conquistar do dia para a noite. Você tem que reconquistar aquilo. Né? E reconquistar é mais difícil. É mais difícil. O que torna a Barion única, né, como marca no segmento que ela está? Que você enxergaria que ela é única, que ela consegue, por exemplo, que você acabou de falar, eu brigo com os gigantes. E isso te dá vamos falar assim, aquele super trunfo, né, quando a gente joga, que te dá um super trunfo para brigar com o gigante. Bom, em primeiro lugar, a qualidade dos nossos produtos. Isso eu posso falar de boca cheia, porque a gente acompanha
né, desde o início, né, nós somos certificados, tudo bem, ser certificado você cria uma série de procedimentos, mas a qualidade daquilo que a gente compra, né, a gente define uma régua que é daqui para cima. Por quê? É fácil vender preço, né? Você põe preço, gira, né? Difícil é dar margem, né? E qualidade equivalente. Então, a gente tem a garantia da recompra. Pode ser que naquele momento o consumidor não tenha aqueles R$4 para comprar o nosso produto, né? Porque tem um concorrente que está vendendo a 3. Uhum. Mas quando ele tiver o R$4, ele sempre vai lembrar que aquele produto é o que ele quer comprar, né? Quando ele tiver os seus R$4. Então, qualidade, né? A gente sempre fala para os clientes, de uma forma de brincadeira, me dá a primeira oportunidade, porque a segunda compra é o consumidor que vai escolher, ele vai buscar os produtos nossos, né? Então, a gente traz isso, a gente traz o tempo, né? Eu acho que a história da nossa empresa, 65 anos de história, isso ajuda muito, né? Ele valida tudo aquilo que a gente fala, né? Então, a gente fala, e, né? Mas quantos anos tem a Barion, né? Tem 65 anos, nossa! Quer dizer, vocês chegaram até aqui com essa qualidade, com esses produtos, com essa variedade de produtos. Tem produtos que nós fomos pioneiros, né? Não só no Paraná, como nível Brasil. Sim. E a gente traz, então, essa relação de inovação com tradição. É isso que é legal. A gente não quer ser uma empresa tradicional, a gente quer ter tradição, né? E trazer essa inovação junto. Barion Paraná já vende para fora? Fora do Brasil? Já vende para fora. Já vendemos mais no passado. Agora o dólar favoreceu, a gente está fomentando bastante. Está saindo agora, semana que vem, Argentina, né? A gente está movimentando todo o Mercosul. Mas a gente já chegou a vender Estados Unidos, África, Austrália, Arábia Saudita. Esse momento geopolítico, independente da moeda, é uma coisa que tem ajudado vocês? É uma coisa que tem prejudicado? O que você tem sentido? É assim, o custo Brasil, ele ainda impacta, né? A gente perde um pouco de competitividade porque está concorrendo com o mundo, né? Essa é uma relação que a gente tem que achar formas, né, de você entregar algo que talvez o mundo ainda não está fazendo, né? Na APRAS, você sentiu alguma coisa disso agora nessa última? Para exportação? Isso. Não, na APRAS a gente... Ainda não, né? Ainda não. Na APRAS até tivemos alguns contatos com importadores, conversei bastante com o pessoal aqui do Uruguai também, eles estão querendo movimentar, comprar, né, eles estavam elencando empresas. Assim, eu vejo que nesse momento a gente tem pontos positivos para conseguir exportar do Paraná para fora. Eu vou aproveitar o gancho, inclusive, porque a gente está aqui nessa conversa, a gente passou pelo passado, presente, história, e por fim acabamos de ouvir aqui, né, que há a tradição, os pés fincados na tradição, mas o olhar para a inovação. Então vou puxar o futuro, né? Como é que vocês estão se preparando e enxergam aí esse desenvolvimento, apesar do custo do Brasil, com as oportunidades que vão se apresentando, com o cenário do Paraná também, que eu acho que é importante. A empresa que não inova, ela está fadada a cair fora. Fracasso. Né? A fracasso. Alguém vai fazer antes, né? Se a gente não evoluir. A gente tem muito estudo, né? Tem essa onda da proteína, né? Produtos indulgentes proteicos, né? Virou uma febre. Virou uma febre. As injeções. Isso inevitavelmente, eu não posso falar quando, mas vai acontecer, né? Não, mas o mercado americano, que é o maior mercado, ele já mostrou essa tendência. Hoje os pontos de venda, eles têm as gôndolas dos produtos, como tinha de celíaco e tudo mais, tem dos produtos super proteicos. Super proteicos, né? Então, isso é uma tendência, não é moda, né? Então, a gente não vai fugir disso, né? Tá tudo pronto, a gente deve lançar em breve alguma coisa. Tem essa onda do zero também. Uhum. Né? Esse também é um mercado que vem crescendo bastante. Uhum. A gente hoje ainda não tem, mas a gente tem isso como projeto também. Esse é um pouco mais desafiador. Logo, Esperamos que sim, né, Bequim? Mas esse é um pouco mais desafiador, sim, porque a nossa indústria ela é 100% indulgente, né?
assim, ali existe, né? Inclusive tem celíacos, né? Então hoje a gente não tem uma estrutura física para atender um produto sem glúten, né? Mas a gente tem esse estudo também, né? A gente tem muita informação do mercado, né? Não dá para parar. Não dá para parar. E o que a gente tem de maior desafio, que a gente vem enfrentando agora, é de fato, o aumento do cacau. Acho que isso, né? Tá todo mundo vendo, né, esse aumento que teve, a gente vem buscando soluções alternativas, né? Uma receita um pouco diferente, um lançamento de um produto que encaixe no bolso do consumidor. Né? Então, a gente vai buscando essas alternativas. Muitos empresários, né, a gente vem conversando que alguns reconhecem que já existe uma marca Paraná, que o Paraná está se consolidando cada vez mais um bom posicionamento, outros ainda têm um pouco de dúvida, tudo mais. Para você, o Paraná é uma marca, ele favorece o teu negócio, ele favorece a Barion aqui dentro, ele favorece a Barion quando você está lá fora vendendo a Barion do Paraná? Existe alguma relação? Eu vejo que isso vem se construindo, né? Ainda não com muita relevância, mas eu vejo que quando a gente se apresenta para um cliente novo, por exemplo, né, como a gente vende aí para praticamente metade do país, né, e a gente fala que é do Paraná, de Curitiba ou de Colombo, né, aí eles veem valor nisso, né? Dá valor. Dá valor. Pô, que legal, né? Você é do Paraná, mas aonde? Querendo ou não, né, Curitiba é uma referência, né, uma cidade que mostra, né, uma cidade ser organizada, pioneira em algumas coisas, né, a parte de transporte, agora tem o bairro tecnológico, né, enfim, tem uma série. Então, o pessoal é muito curioso, né, e a gente, estando aqui, movimenta, né, dá credibilidade. E isso eu posso falar de boca cheia. Agora, o Made in Paraná, isso vem se incorporando aos poucos. Bom ouvir isso. Olha, inclusive falar em coisas boas de serem ditas e ouvidas, com certeza, para a gente encerrar, tem muita gente que vai acompanhar o podcast e que vem com foco em ouvir boas histórias de empreendedores de sucesso, porque a inspiração é tudo nessa vida. A gente precisa, né, escutar boas histórias, ter exemplos inspiradores. Tenho certeza que você tem os seus também, Leonardo. Então, o que a gente poderia dizer sobre o empreendedorismo para quem estiver acompanhando o nosso podcast? A gente tem que motivar, né? Porque a gente, depois de muitos anos, eu falo isso brincando, né? Porque se eu não fizesse isso que eu faço hoje, talvez eu iniciaria uma nova empresa e faria tudo de novo, porque é um vício. Eu acho que o empreendedor, ele tem essa vontade de entregar, de se entregar e de mostrar, né, aquilo que ele executa. Tem que ser dinâmico, tem que ser resiliente, tem que aguentar pressão, né? Tem que tomar decisão. Às vezes são decisões boas, às vezes são decisões ruins, né? Mas tem que tomar decisão, não pode não tomar decisão. Tem que saber falar não na hora certa, um projeto, né? Alguma ideia. Então, falando aí, né, o que o empreendedor ou o novato empreendedor que vem querer empreender, é onde ele pode construir o sonho dele, né? O empreendedor, ele vive muito de sonho, né? E ele realiza, né? Às vezes não um sonho grande, né? Mas são vários sonhos menores e eu falo muito internamente, né? Puxa, a gente não comemora, né? Porque a gente cria as metas e, putz, eu preciso chegar naquilo. E a gente chega e o empreendedor tem isso, né? Ele tá fazendo tudo, né? Carregando o caminhão, passando café e ligando para alguém para vender mercadoria, em alguns momentos, né, na história. Sim. E a gente esquece muito de comemorar, né? Então a gente chega naquela meta e a gente passou ela e não comemoramos, e vamos chamar a gente, vamos chamar o pessoal para comemorar e já vamos traçar a próxima. E a gente vive muito disso, né? Esses sonhos, eles têm que ser transformados em metas, indicadores, para que a gente possa atingir, criar os planos de ação e comemorar. Eu acho que é isso que nos motiva. Já que é para comemorar, vamos comemorar o estúdio, essa nova formação com tubetes, né? Primeiro para Rafa, comemorar com tubete. Obrigada! Vamos lá. Comemorar com tubete. Perfeito. Eu não consigo ver o Léo e não pegar um tubete, não lembrar do tubete.
É isso, tá feito. Muito obrigada. Uma delícia, inclusive, viu? Muito bom. Obrigada. A gente agradece a todos que acompanharam esse podcast. Até a próxima, que agora a gente vai comer tubertes aqui no final do programa. Obrigado, Léo. Obrigado mesmo. Biquim. Obrigado, querido. Muito obrigado. Obrigada. Foi um prazer enorme e eu fico à disposição. Perfeito.